Fala, investidor, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre 5 empresas do setor de telecomunicações. Esse, né, segundo o Barsi, é considerado um dos setores perenes que nós temos. Esse vídeo eu quero principalmente falar da Unifique, por que que eu prefiro a Unifique. Foi inclusive uma pergunta feita um inscrito do nosso canal, Adriele Laiana. Então, quero responder a esse vídeo dela e trazer especificamente por que que dentro dessas empresas eu prefiro a Unifique. Bom, então vamos lá. Então, eu selecionei aqui essas 5 empresas que eu acredito que são as principais. Existe também outras, por exemplo, a Oi. Tá? Eu não vou falar de Oi, eu vejo que é uma empresa que já deu o que tinha que dar. Eu não colocaria na minha carteira de forma alguma, não vejo potencial nessa empresa. Então, se alguém quiser, depois estuda ela de forma separada, mas aqui para fins de comparação, eu trouxe essas 5 empresas. Então, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que a TIM é que tem o maior dividendo, tá? Então ela tem aqui quase 8%. E depois nós temos a Unifique, que, como eu disse, é a minha ação preferida. Mas atende aquele requisito ali, né, do Décio Bazin, do Luiz Barsi, de no mínimo 6% de dividendos. Então nós podemos ver aqui que ela tem um dividendo mínimo de 6%. Se nós observarmos o histórico dela, nós vamos ver que isso aconteceu apenas agora em 2024, tá? Porque ela é uma empresa recente na bolsa, ela vem crescendo ao longo dos anos e acredito que ela tem sim potencial para se tornar uma excelente pagadora de dividendos. Quando nós olhamos os indicadores, por exemplo, preço barra lucro, olha o quanto que a Unifique está descontada em comparação ao setor. Enquanto nós temos aqui o setor negociado mais ou menos em 9, a empresa Unifique está negociada a 4,5. Então, negociada extremamente descontada se comparada às demais. O preço barra VP, nós vamos ter aqui a empresa mais descontada, a Brisanet, que também eu acho um caso interessante. Eu tenho ações dela para swing trade, tá? Minha ideia é comprar e vender. Tá? Depois nós temos a Telebrás, mas também não animo a entrar nessa ação, tem baixa liquidez, só vem gerando prejuízo. Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui para vocês verem, só tem prejuízo, então eu estou fora. O preço barra o EV/EBIT, nós temos aqui novamente a Telebrás como menor valor, só que nós temos aqui a Unifique, uma empresa sadia, com 5, tá? Então, dentro de 5 anos, o EBIT seria capaz de pagar todo o seu valor de mercado. Sobre as margens, aqui nós temos que a TIM apresenta maiores margens brutas, porém, quando nós olhamos a margem líquida e a margem EBIT, a Unifique ganha disparado, tá? Aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês sobre a Telebrás. Então, eu tô fora, tá? Eu coloquei aqui, mas se excluísse da análise também, para mim não entraria nunca na minha carteira. Dívida líquida sobre o PL, nós temos aqui a TIM, né, negociada de forma negativa, e a Telebrás. Quando nós olhamos a dívida barra EBIT, aí nós vamos ver, né, a TIM continua negociando negativa, porque se nós olharmos aqui a dívida líquida da TIM, pegar aqui, ó, dívida líquida, ela tem uma dívida negativa. As demais não, tá? Vamos ver aqui a Telebrás. Telebrás. Ó, a Telebrás também, né, tem a dívida líquida negativa, as demais têm dívida líquida positiva. Mas olhando aqui as que têm dívida líquida positiva, nós podemos ver que a dívida da Unifique é a menor. As demais empresas acabam tendo um resultado positivo. Aqui ficou positivo porque ela tem um EBIT negativo, então dá aquele falso positivo. Tá? Então aqui é ocasionado por um falso positivo. Liquidez, tá? Então capacidade de pagamento, a Unifique está bem colocada. ROA e ROI
Unifique, disparada. Aí quando é o ROIC, a TIM até consegue um melhor resultado, mas logo depois aparece novamente a Unifique. E aí quando nós olhamos indicadores, né, de crescimento das receitas e dos lucros, nós vamos ver que a Brisanet consegue apresentar os melhores resultados. A Unifique ainda não tem essas informações, então por isso que nós não temos os valores aqui da Unifique. Mas se nós quisermos, nós podemos vir aqui e pegarmos a DRE da empresa, só olharmos aqui rapidamente a DRE dela de 2019 até 2022. Ó, a receita dela, olha o quanto que a receita cresceu, praticamente 8 vezes. O EBIT cresceu aqui 5 vezes, né, praticamente. E o lucro líquido dela cresceu aqui mais de 5 vezes também. Então, percebemos que a empresa está, sim, apresentando crescimento. Então, é uma empresa bem interessante aqui para fins de alocação do nosso capital. O caixa, né, a empresa vem gerando fluxo de caixa operacional, caixa das atividades de investimentos ele tem sido negativo, ou seja, a empresa tem feito muitos investimentos, tem feito várias aquisições e isso tem gerado um fluxo de caixa negativo. E ela tem pagado dívidas, principalmente aqui nos 2 últimos anos. Tá? Ela tem mais feito pagamento de dívidas do que aquisições de novas dívidas. Então, tem aqui um saldo de caixa final aqui de 272 milhões, com base nas informações de 2023. Se nós pegarmos aqui as estimativas, né, por trimestre, nós vamos ver que aqui em 2024, né, está aqui o valor de 272 milhões, então bem tranquila. Eu trouxe aqui as informações com base no Décio Bazin, tá? Aqui com base no Décio Bazin, apenas a Vivo conseguiu 6% de dividendos, ou seja, está dando 6,1%, está negociada com 1% abaixo do seu valor justo. O valor justo seria R$ 47,93, ela está negociada a R$ 47,29. Em contrapartida, as demais todas estão negociadas aqui acima do seu valor justo. Nós não temos informações de dividendos, né, da Telebrás. E pela fórmula de Graham, aí sim nós vamos ver por que a Unifique é uma empresa com um potencial grande. Olha, ela tem um VPA de 3,23, um lucro por ação de 0,75 e em contrapartida ela tem um valor justo de 7,38. Então ela tem um potencial de valorização de quase 120%. Aqui na Telebrás não deu para nós fazermos o cálculo, né, porque o valor é negativo. Outra empresa, igual eu tinha comentado, essa empresa que eu tenho adquirido ela para fazer swing trade, ela tem um potencial de 80% de valorização e a TIM ela está negociando acima do seu valor justo. Então, ela estaria negociando aqui, cara. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, a Unifique é uma empresa pequena, tá? Ela tem um lucro por ação de 75 centavos. A TIM, que é uma empresa grande, já tem um know-how de mercado, já está no mercado há vários anos, gera 81 centavos. Então, eu acredito que isso aqui nós temos um potencial muito grande na Unifique. Então, se nós pegarmos aqui, quer ver? Hoje, a própria Vivo, ela negocia um LPA 4 vezes maior do que o da Unifique. Porém, quando nós olhamos os indicadores aqui, ó, olha quanto que a Unifique está bem mais descontada do que a Vivo. Tá? Então, eu vejo uma empresa muito boa e, assim, eu tenho ela na minha carteira. E esse vídeo não é, tá, nenhuma recomendação, nem de compra, nem de venda.
estou apenas trazendo aqui 5 ações de um setor perene para vocês estudarem. Vocês acham, não faz sentido? Estuda, e aí você toma a decisão de qual você vai aportar. Para mim, eu quero investir na Telebrás, eu acredito que a empresa possa no futuro dar bem. Então é a Telebrás que você vai investir. Não, eu prefiro ir nas duas mais consolidadas no mercado, é a Vivo e é a TIM. Ok? Então, vai aqui para a Vivo, para a TIM, são empresas que têm uma consolidação maior no mercado. Até outro ponto aqui, ó, isso dividido. Opa, não, esse não. Só para a gente ter uma ideia. Ó, o VPA dela é 13 vezes maior. O lucro por ação, nós tínhamos visto que é 4 vezes maior. E aí nós temos a relação do valor intrínseco, né, o valor justo de cada uma dessas duas empresas. Então, nós teríamos aqui 7,6. Pensando que a Unifique venha a valorizar, ela pudesse aqui pelo menos alcançar uns R$ 6, praticamente você dobraria aqui o valor. Então, eu acredito que é uma excelente empresa, mas lembrando, o vídeo não tem caráter de representar nem recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá bom? Do mais, muito obrigado, desejo bons estudos a todos.